Eu quero hoje compartilhar para vocês uma palavra que todo mundo aqui conhece. Os espíritas conhecem, Sextonoye conhece, Rosa Cruzeirenses conhece, Mantos Amarelos do Oriente conhece, quimbandistas, umbandistas, kardecistas, católico, protestante conhece. Eu quero ler com vocês o Pai Nosso. Mas é tão rico esse texto que grandes igrejas tradicionais fazem campanhas nesse texto. Eu já participei de campanhas com batistas e metodistas, fazendo campanha de domingo a domingo nesse texto, que está em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o Pai Nosso, mas eu quero tomar simplesmente a parte A de um versículo para compartilhar para vocês algo que eu creio que vai ser uma bênção para todo mundo aqui. Não é uma palavra decorada, não é um sermão dentro dos princípios da homilética, mas tem uma palavra viva, poderosa. Então, lá está, quando Jesus falou para os seus discípulos: vós orareis assim. Vamos falar juntos? Pai Nosso. Vamos ler o versículo 14. Porque se perdoardes aos homens. 15. Se porém. Vamos ler? 15. Se porém não perdoardes aos homens tudo quanto é religião que tem afinidade com os princípios sagrados, conhece esse texto. Então, eu já vi um papagaio citando o Pai Nosso. Um papagaio. Como também, eu cheguei na casa fazendo uma visita pastoral, cheguei numa casa de uma família nazarena lá no Rio, e o papagaio falou um palavrão. E a irmã falou: pastor, desculpa, ninguém aqui fala palavrão não, é que tem um vizinho aqui que fala palavrão, ele aprendeu palavrão com o vizinho. Um palavrão. Uma vez eu cheguei numa outra casa, o papagaio estava cantando um hino, mas muita gente que tem Bíblia na mão, que não é papagaio, cita o Pai Nosso da mesma forma que o papagaio. Se tornou uma reza. E nós não rezamos, nós oramos. Jesus falou: vós orareis assim. Ação de orar. Então, e esse negócio de orar, na verdade, é uma coisa que todos nós precisamos, mas nem eu mesmo gosto de orar. Meu corpo não gosta de orar. Mas eu preciso orar. Lá na minha igreja eu construí lá um prédio lá só que chama Casa de Oração, ao lado da igreja, aberto 24 horas. Todo mundo vai entrar lá, tem que tirar o sapato para entrar lá. Tem lá em português, inglês e espanhol, para tirar a sandália dos pés para entrar lá. Porque oração é uma coisa que mexe, é ação. Oração. Mas a maioria dos cristãos estão rezando o Pai Nosso. Nos cemitérios, em determinadas reuniões, e nós sabemos de cor, mas nós não estamos vivendo a verdade, a realidade dessa oração que Jesus falou: vós orareis assim. E nesse texto eu quero simplesmente pegar a primeira parte do versículo 12, quando Jesus disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós
temos perdoado aos nossos devedores. É o versículo 12 todo, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aquela judia que foi presa, Corrie ten Boom, que escreveu o Refúgio Secreto, ela conta uma experiência tremenda sobre a experiência que ela teve sobre perdão, naquele livro Refúgio Secreto. Esse livro está ainda no prelo, esse livro ainda está sendo vendido nas editoras, Refúgio Secreto, e ela conta uma experiência do poder do perdão na vida dela. E eu, quando li aquilo, fui muito tocado. E o que me faz hoje trazer para vocês aqui uma meditação nesse texto: perdoa as nossas dívidas. O pastor Crates, que foi o nosso pai, pastor Aguiar morou com o pastor Crates antes que eu, depois eu morei com o pastor Crates, pastor Jaime Crates, que aqui tem em homenagem a ele, aí o edifício, Jim Crates, Jaime Crates. Então, lá no Rio nós temos muitas coisas com o nome de Jaime Crates, coral, tem prédio lá, tem tudo, muita coisa com o nome de Jaime Crates. E até o pastor Aguiar tirou uma foto muito linda do pastor Crates, mandou fazer uma foto muito linda do pastor Crates, e mandou para mim aquela foto, já amoldurada. Jaime Crates, não, Deus andou entre nós, Deus viveu entre nós, na pessoa de Jaime Carolina Crates. Esse pastor Jaime, eu lembro que uma vez ele falando comigo, ele disse: meu filho, esta palavra aqui, perdoa as nossas dívidas, é muito pobre. Essa palavra, perdoa as nossas dívidas, Jaime Crates falando comigo, dívidas aqui, no original grego, a palavra é amartia, que significa pecado. Pai, perdoa os meus pecados. Então, quando nós falamos perdoa as nossas dívidas, é muito leve. E nós normalmente não gostamos de confessar pecado. E todos nós pecamos. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. E eu quero compartilhar para vocês uma experiência. Eu pensando na Corrie ten Boom, do Refúgio Secreto, ela falou da experiência dela. Eu tenho uma experiência, que eu não sei se eu compartilhei com o pastor Aguiar, nosso convívio, essa experiência. Eu nasci no Vale do Jequitinhonha, o vale da pobreza, da vergonha, da miséria. Eu andei durante anos com os pés descalços, menino com os pés descalços. Eu contraí vermes, muitos vermes, necates americanos, oxiúros, ameba-colis, ascari. Eu tinha um zoológico dentro da minha barriga. Piolhos na cabeça. Minha mãe botava neocídio em pó na minha cabeça, amarrava uma trouxa que eu ficava tonto de dor. Carrapatos. E os carrapatos procuram uns lugares escondidos do nosso corpo, né? Então, uma pobreza que vocês não podem imaginar. Quando criança, nunca comi um chocolate. Quando eu provei Coca-Cola, achei que estava queimando, joguei fora. Fiquei assustado com a Coca-Cola. Eu não sabia o que era isso. A primeira vez que me deram um picolé, que eu provei o picolé, achei que estava quente, estava queimando, botei para esfriar. Saí, quando eu voltei para pegar, só tinha o palito. Vocês não podem ter ideia da pobreza que eu vivi. Minha mãe, eu gosto de dizer essa experiência, minha mãe tinha 9 filhos. A minha mãe tinha que lavar, passar, cozinhar, fazer tudo. Naquela época, era fogão de lenha, era ferro à brasa. Era um sofrimento tremendo. Então, a nossa família tinha tudo para ser um desastre. A nossa família tinha 9 irmãos, tinha tudo para ser um desastre. Um pai cruel, mau, covarde, malvado, meu pai. Um homem que fez minha mãe sofrer demais. Eu sou gago, porque ele me batia como nos meus irmãos. E a gente sofrendo, ele mandava calar, cala a boca! E a gente tinha que ficar. Então, eu tenho uma gagueza adquirida, que isso
psicanalista, há muitos anos atrás, queriam me curar. Eu falei, não, isso é uma boa lembrança para eu lembrar de onde eu vim, né? É uma boa lembrança para saber de onde eu vim. Então, esse meu pai nunca me deu um lápis, nunca me deu um presente. Eu nunca ganhei um presente de Natal. Lembro que no Natal eu falei com a minha mãe, mãe, Papai Noel não gosta de mim. Papai Noel deu presente para todo mundo, menos para mim, na nossa rua. Foi uma vida muito sofrida, muito dura a nossa vida. Eu estava pregando e compartilhando essa mensagem na nossa igreja, e lá estava uma irmã minha, que o pastor Lúcio conhece muito bem, a Rose conhece, minha irmã Cleusa, minha irmã mais velha, abaixo de mim, ela está. Essa minha irmã tem uma cicatriz daqui a aqui. Meu pai fez aquela covardia. E essa minha irmã tem aquela cicatriz horrível, aquela ferida, aquele corte violento que meu pai fez nela, que ela mais tarde, quando ficou adulta, ela mudou o nome dela, tirou o nome do meu pai, botou só o nome da minha mãe. Nós somos Teixeira, ela tirou o Teixeira. Nós somos criados. O que eu estou falando aqui tem a ver com todo mundo aqui hoje, a começar de mim que estou falando, porque todos nós temos que perdoar alguém, todos nós temos que perdoar alguém, todos nós fomos de alguma forma, feridos, magoados por alguém. Essa minha irmã Cleusa, ela tirou o nome de Teixeira. E eu, na minha dificuldade, eu comecei criança, vendendo bananas, laranja nas ruas, para ganhar dinheiro, para comprar o meu material, para eu ir ao colégio, que naquela época a prefeitura não dava, o Estado não dava. Eu ia vendendo bananas, laranjas. Aos sábados eu engaixava sapatos. Ao vir para cá, eu engaixei meu sapato com as escovas que eu comprei quando eu tinha 10 anos de idade. Eu tenho aquelas escovas até hoje. Então, mas o meu pai, com aquela crueldade, aquela maldade comigo e com todos os meus irmãos, então eu falava, eu vou crescer, quando eu tiver 18 anos eu vou embora, eu vou sumir daqui, eu não quero saber, porque eu não tinha idade para sair de casa. Então, se eu saísse, meu pai até me matava, porque meu pai matou gente. Meu pai mandou gente para o inferno. Meu pai liquidou gente. Meu pai era muito mau, muito cruel. Até quando o Roberto Carlos começou os seus sucessos, ele gravou uma música assim, chamada A História de um Homem Mau. Eu vou contar para todos a história de um rapaz, seu nome era temido, sabia atirar bem. E o Roberto Carlos disse, mas porém um dia o homem mau tremeu e entrou no bar, e no bar bebeu, e o homem mau morreu. Alguém matou o homem mau lá, alguém. Eu queria que aquilo acontecesse com meu pai, eu queria que alguém matasse meu pai, e por incrível que pareça, um homem deu um tiro no meu pai, a bala entrou aqui, veio até aqui, eu queria que fosse no coração dele ou na cabeça dele, meu pai não morreu. Mas eu com esse ódio no meu coração, eu e todos os meus irmãos, e a minha mãe era a cordeira muda, levada ao matadouro, a mulher sábia que edificou uma casa, a mulher sábia que edificou os filhos, uma mulher sábia que agregou todos os filhos, uma coisa linda que minha mãe fez, a agregadora, é a mulher sábia, virtuosa, a mulher sábia. Minha mãe foi essa mulher, uma mulher que não tinha instrução, não precisa de instrução para ter sabedoria, a sabedoria vem de Deus. Então, minha mãe falava assim, meu filho, quem cala vence. E é claro que essa palavra da minha mãe teve realmente o resultado que ela falava. Meus queridos irmãos, eu também vendia pão de porta em porta. Menino, levantava às 6 da manhã, eu ia de porta em porta vender pães. Pegava um cesto de pão, os pés descalços,
aquele cesto de pão, eu ia vender pão de porta em porta. Lá numa cidade chamada Brejo das Almas, que mais tarde o nome mudou para Francisco Sá, lá no norte de Minas, início do Vale de Jequitinhonha. Eu vendia lá no Brejo das Almas, eu vendia pão de porta em porta. Perto da padaria tinha a delegacia onde meu pai trabalhava, e algumas vezes meu pai tirava serviço de 24 horas, e eu levava para ele lá o lanche, ou a janta, eu levava para ele lá naquele, eu era o filho mais velho, eu tinha muita responsabilidade, dei um duro na vida e dou duro até hoje, mas, e teve um dia, eu quero que vocês escutem isso com muito carinho, teve um dia que eu cheguei lá, o sol não tinha nem nascido, fui lá apanhar os pães para vender, meu pai estava tirando serviço de 24 horas, eu só vi quando meu pai me chamou, era perto, talvez uns 200 metros, a distância da delegacia à padaria. E aí eu falei com o padeiro, chamado Simplício, falei, Simplício, você pode encher aqui o cesto de pães que eu vou lá, meu pai está me chamando, eu vou lá, na delegacia. E ao chegar naquela delegacia, ao chegar lá, o costume que nós tivemos, está lá, a bênção pai, a bênção mãe, eu falei com ele, a bênção pai, a bênção meu pai, ele falou assim, bençoe. Eu comecei a tremer. Meu pai estava mal-humorado, rancoroso e cruelmente covarde. Meu pai, 6 da manhã. E ele vem cá, me chamou. Eu comecei a tremer, ele me levou lá dentro da delegacia. Então, e eu estava ali tremendo, aquele menino de 8, 9 anos. E meu pai me levou numa sala, a única imagem que eu tenho é que lá naquela parede, uma parede pelada, tinha lá uma palmatória de bater em marginal, de bater em bandidos. Uma palmatória, eu fiz uma viagem com a minha esposa agora, a gente fez uma viagem pela a Estrada Real, do Rio de Janeiro até Diamantina, durante uma semana eu viajei com minha esposa pelas cidades históricas, e em Ouro Preto, especialmente, entramos no museu em Ouro Preto, que lá estava aquelas palmatórias de bater, lá em Ouro Preto, as palmatórias de bater em escravos. Aquela palmatória que tem um buraco no meio, bate na mão do criminoso, e aquela que puxa, e eu quero que você saiba, que eu falo isso aqui em nome de Jesus. Meu pai pegou aquela palmatória e quase que destruiu esta mão. E eu, olha, uma covardia, que vocês não podem. Pegou a outra mão e apanhei. E não podia perguntar por quê. 6 da manhã. Então, e só ódio no meu coração, só vingança no meu coração, só revolta no meu coração. Então, dali eu saí como pior do que um cachorro, que um cão, e cheguei na padaria. Quando o padeiro viu as minhas mãos, aquele padeiro chamado Simplício, ele chorou. Um homem que não tinha nada a ver comigo, sentiu a minha dor, que o meu pai, o homem que me gerou, o homem que me deu o nome de Teixeira, fez aquilo com as minhas mãos. Eu não podia pegar o cesto, eu não tinha condição de pegar o cesto. Eu tive que enfiar o meu braço e ir de porta em porta vender aquele pão. E chorando, é claro. E é claro que todas aquelas freguesas compraram todo o meu pão. Então, e no sábado eu tinha que engraxar sapato, eu não pude engraxar, não tinha condição de engraxar no sábado. Então, dessa forma foi que eu tive a minha infância. E os meus irmãos também, não são diferentes. Mas nesse presídio, olha, a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam na sua vida. Tudo que lhe aconteceu, cooperou e coopera para a glória do Senhor. Creia nisto, todos nós.
Então, naquela delegacia, tinha um cárcere, só tinha 3 presidiários. E lá tinha um presidiário chamado Alfredo, que tinha sido preso porque roubou lá um porquinho, lá, uma galinha. E ele foi preso e estava cumprindo pena. Depois lá de 6 meses ou 1 ano de prisão, ele recebeu o alvará de soltura. Esse Alfredo, enquanto ele esteve preso, eu me tornei amigo dele. Eu me ofereci para fazer compra para ele de uma laranja, um bolo, um pão, um biscoito, um sabonete. Eu era o menino de recado do Alfredo e dos outros 2. Na delegacia só tinha 3 presidiários. Olha só. E no dia que o Alfredo recebeu o alvará de soltura, eu fui lá para me despedir do Alfredo. E eu cheguei na delegacia, lembro o delegado chamado Alarico. Então, eu lembro quando ele abriu o presídio. Então, o Alfredo saiu. Quando o Alfredo saiu, eu comecei a chorar. Eu não queria que o Alfredo fosse embora. E eu falei, ô Alfredo, não vai embora. Morre aí, né? Ele passou a mão na minha cabeça, chorando, e falou: Amadeu, você ajudou que os dias meus passassem aqui mais rápido. Eu gostaria de dar a você um presente, mas eu não tenho nada. Ele tinha um saco de roupas velhas só. Tudo que eu tenho é isso. Ele não tinha sapato, tinha uma sandália feita à mão de couro cru, roupas rotas. Aquele saco de roupas dele não servia para ser pano de chão de casa de ninguém. Ele falou assim: olha, Amadeu, tudo que eu tenho é isto. Mas em cima do saco tinha um livro. Tinha um livro. E ele apanhou aquele livro e falou: olha, Amadeu, isso aqui é uma Bíblia. Seu pai me deu 40 mil réis por ela. E eu não quis vender porque ela vale muito para mim. Mas pela nossa amizade, eu quero te presentear essa Bíblia. Você tem esse tesouro nas suas mãos. Você tem esse tesouro na sua casa. Você tem esse tesouro no seu escritório. E talvez em muitas casas esse tesouro está jogado lá debaixo de um móvel. Alguns tão velhos, vai para o lixo. Quando ele me deu aquele livro, lá naquele brejo das almas, que não tinha e até hoje não tem livraria, eu não sabia o que era a Bíblia. Quando eu fui para casa, que eu peguei a Bíblia, que eu fui ver, não tinha nenhuma gravura. Eu falei: ih, que livro chato, que livro feio. Nada que atraísse uma criança. Aquela Bíblia ficou lá em casa jogada. O tempo é o maior associado que nós temos. O tempo é o maior parceiro que nós temos. Deus trabalha no tempo de cada um de nós. A minha avó, analfabeta, lá em Minas Gerais, vai para Santos, aqui no litoral paulista, e lá vai visitar uma filha dela, minha tia. Essa minha tia tinha aceitado Cristo. Essa minha tia leva a minha avó a aceitar Cristo. E a minha avó se tornou uma cristã, ficou aqui em Santos 1 ano ou mais, e foi lá estar conosco novamente. Quando a minha avó chegou na nossa casa, lá um dia ela arrumando a casa, lá fazendo limpeza, ela acha a Bíblia lá jogada. E minha avó pegou a Bíblia e falou: que pecado, a palavra de Deus aqui jogada, a palavra de Deus aqui desprezada, a palavra de Deus aqui, e ela limpou na sua saia aquele livro, e ela falou: Amadeu, uma analfabeta, Luísa Maria de Jesus, ela disse: Amadeu, isto aqui é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Amadeu, você pode ler a Bíblia para mim? Eu falei: claro, vovó. E ela orou: ó Senhor, me dá aqui uma palavra, para o meu neto ler para mim essa palavra. Então, e ela orou, e ela foi depois foi, como se soubesse ler, foi pagiando o livro, e por fim, ela chegou no Salmo 4, e falou assim: aqui leia, isso aqui, leia aqui. E o texto é: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Olha o texto, eu decorei o texto.
Salmo 4, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Eu tinha uma caneta tinteiro, eu peguei aquela caneta tinteiro e fiz uma cruz no Salmo 4 e fiz um círculo em torno do Salmo 4, e daquele dia em diante nunca mais eu parei de ler a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja ligado no enredo, nesse enredo e nesse final. Eu era católico praticante, católico romano praticante. Eu tenho uma foto que eu tirei com meu padre quando eu era adolescente. E pastor Lúcio ali também era um católico, mais roxo do que eu, né? Então, eu tinha aversão a protestante, eu tinha aversão a crente. Se um crente passasse numa calçada, eu ia para outra. Se estivesse fazendo um culto, eu mudava de rua. Mas, lendo a Bíblia, e tomei a decisão de ler a Bíblia de capa a capa. E comecei a ler esse livro de capa a capa. E li. E um dia, no dia 31 de dezembro do ano de 1963, eu falei assim, de hoje em diante eu vou ser um crente. E naquele dia eu fui para a igrejinha pequenininha. Não tinha nem parede, só tinha o teto lá. Eu fui naquela igreja, não lembro nem quem pregou. Eu sei que naquele dia eu dei a minha vida, não para uma igreja, não para uma religião, eu dei a minha vida para Deus. Eu era um adolescente. Gente, olha, essa palavra é para cada pessoa aqui. Então o que aconteceu? Meu pai, quando viu que eu agora me tornei crente, meu pai falou assim, se você for nesta igreja, eu te mato. E é claro, meu pai já tinha matado gente. E meu pai fez todas as crueldades comigo. Eu não fui para a igreja, mas meu pai não me proibia de ler a Bíblia. E na minha casa eu reunia com meus irmãos, eu lia a Bíblia com meus irmãos, eu orava com meus irmãos e dizia assim, vamos orar, Deus responde a oração. Deus pode trabalhar no coração do nosso pai, Deus pode trabalhar no coração da nossa mãe. E eu fazia um culto, a nossa casa se tornou uma igreja. A nossa casa se tornou o santuário de Deus, e a gente orando, sabe o que aconteceu? Um dia meu pai fala assim, Amadeu, se você quer ir para a igreja dos crentes, pode ir. E é claro que eu fui, todos os irmãos, nós enchemos 2 bancos lá, 9 irmãos. A minha mãe, que era uma carola, católica, carola com o seu rosário, seu missal, rosário, missal, chale, o véuzinho preto na cabeça. A minha mãe um dia entrou na igreja e minha mãe aceitou Jesus. Mas a coisa mais maravilhosa foi que um dia eu estava lá e meu pai entrou. E meu pai aceitou Jesus Cristo. Gente, é uma história tão maravilhosa, o poder do perdão. Jesus disse nesse texto, vós orareis assim, Pai, perdoa os meus pecados, da mesma forma que eu tenho perdoado quem pecou contra mim. Quando meu pai entrou, meu coração encheu de alegria, meu coração encheu de amor. Eu ainda era um adolescente, estava com 16 para 17 anos, eu não tinha completado 18 anos. Então, meu pai aceitou Jesus Cristo. Quando eu completei 18 anos, aquele dia, o pastor Lúcio esteve muitas vezes comigo naquele local, uma manga lá, onde ficavam os animais. Aquele dia eu fui para aquele mato. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, Senhor, eu aspirei tanto por esse dia. Durante esses anos eu esperei tanto por esse dia. Mas agora, Senhor, eu quero dizer que eu não posso sair daqui. Eu tenho que cuidar da minha família agora. Eu tenho que cuidar dos meus irmãos em Cristo agora. Eu tenho que ser uma bênção aqui agora. Então, agora eu sou preso nesse lugar pelo amor, pelo perdão, para perdoar o meu pai, para ajudar o meu pai. Gente, o certo é que houve uma transformação total
total na minha família pelo poder do amor e do perdão. Deus arrancou esse veneno que estava no meu coração, ou na minha mente. Deus arrancou. A minha irmã, que tirou o nome, ela voltou no cartório, pagou lá e botou de novo o nome Teixeira, que ela também aceitou Jesus Cristo. Então, o poder do perdão. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Olha, esse negócio de perdão, tem marido que tem que perdoar a esposa, tem esposa que tem que perdoar o marido, tem filho que tem que perdoar o pai, e tem pai que tem que perdoar o filho, genro que tem que perdoar o sogro, a sogra, o sogra que tem que perdoar o genro, ou a nora. Todos nós temos que perdoar alguém. E alguém disse que nós temos que perdoar até Deus. Porque tem pessoas que dizem, por que Deus me fez assim? Por que Deus me deu esse nariz chato? Por que Deus me deu esse tamanho? Por que Deus me deu esse corpo? Por que Deus me fez deficiente? E pessoas ficam sofrendo a vida toda com amargura contra Deus. E tem pessoas que têm que perdoar a si mesmo. Eu lembro lá na minha terra, de um casal, uma mulher muito bonita, de 28 anos, mais ou menos. O marido dela era um pilantra, um vagabundo, um marido se envolvia com muitas mulheres. Então, o que aconteceu? Ela querendo vingar, ela se envolveu com um homem. Mas ela é uma mulher de caráter, de família, de princípio. Mas ela ficou tão envergonhada pelo que ela fez, que ela tomou veneno. E eu fui no funeral dela. Ela não perdoou a si mesma por um ato que ela fez. Jesus perdoou a mulher adúltera, Jesus perdoou os adúlteros, Jesus perdoou os assassinos, Jesus perdoou os ladrões, Jesus perdoa. O poder do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Gente, esse poder que aconteceu na minha família, sabe o que aconteceu? Anos depois, meu pai, semi-alfabetizado, meu pai que nunca estudou num colégio, qualquer escola, meu pai falou assim, eu vou ser pastor agora. E tem coisas maravilhosas que aconteceu com meu pai. Meu pai comprou uma carteira de pastor. Ele comprou uma carteira de pastor para ter autoridade documental, que ele era um pastor credenciado. Meu pai começou a pregar lá, nos arredores lá. Uma vez ele estava pregando num lugar que tinha um homem lá que não deixava crente fazer culto lá, crente não podia fazer culto, que aquele homem acabava com o culto. Meu pai foi para aquele culto, meu pai levou o revólver dele, né? Meu pai levou o revólver, né? E meu pai colocou o revólver aqui e colocou a Bíblia aqui. E meu pai começou a pregar, e o homem foi chegando. Aí meu pai pensou assim, esse aqui leva para o inferno, e esse aqui leva para o céu. Meu pai se tornou um pastor, e daquele dia, naquela localidade nasceu um ponto de pregação. E uma coisa muito interessante, pastor Aguiar, é que naquele local, meu pai fundou uma igrejinha. Aquela igrejinha cresceu. E é um fato muito histórico na história da Igreja Nazareno isso. Então aquela igrejinha cresceu. Aí meu pai não tinha condições. Meu pai não tinha condições de dar sequência. Eu falei, pai, passa esse trabalho para a Igreja Nazareno. Isso lá em Montes Claros. Ele falou assim, mas a Igreja Nazareno vai aceitar isso aqui? Eu falei, claro, pai. Aí, eu vou trazer aqui pastor Dilo é o superintendente. Eu fui lá em Belo Horizonte, levei pastor Dilo Palhares lá, e pastor Dilo falou assim, eu pego as ovelhas, eu pego o rebanho, eu pego o curral, tudo fechado aqui, não é? Então, e se tornou a Igreja Nazareno.
que hoje é a maior igreja do Nazareno do distrito Minas Gerais. Que é o pastor Toninho, pastor Antônio Carlos, deve estar com uns 600 membros lá, e deve estar já fundou mais umas 5 igrejas, o pastor Toninho Antônio Carlos. O diabo me usava para que alguém matasse meu pai. Se alguém matasse meu pai, não existiria esta igreja, não existiria essa obra. Mais tarde, meu pai muda para o Rio de Janeiro. E lá, com muita vergonha, muito inibido, meu pai começa a pregar nos arredores lá. Aí meu pai vai num bairro chamado Valverde, em Nova Iguaçu. Meu pai compra uma propriedade e começa um trabalho. Sozinho. Nenhum pandeiro, nem nada. Meu pai não sabe nem cantar. Mas meu pai começava a pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. E as pessoas foram chegando. As pessoas querem isto. Meu pai levantou uma igreja, e meu pai falou assim: meu filho, eu quero dar essa igreja para a igreja Nazareno. Hoje temos uma grande igreja do Nazareno em Nova Iguaçu, que meu pai, que eu queria, o diabo me usava para que o diabo matasse meu pai. Uma igreja, mais uma igreja. Depois meu pai vai para um outro bairro de Nova Iguaçu, chamado Jardim Pernambuco. Aí meu pai compra outra propriedade, com o dinheiro dele, e começa uma outra igreja. Cresce, aí meu pai me entrega: filho, pode pegar essa igreja aqui, mais uma igreja do Nazareno. Aí meu pai vai para um outro bairro, lá em Mesquita, chamado Jacutinga. Meu pai compra uma propriedade, começa outro trabalho, levanta uma igreja. Meu pai entregou para a igreja do Nazareno 4 igrejas. Sabe que um dia lá em Mesquita, eu estava compartilhando isso que eu estou falando com vocês aqui. E a igreja, foi um domingo de manhã, nós tínhamos uma assistência muito bonita, tinha muita gente. E meu pai nunca assistia aquele culto, sempre domingo à noite. Aí eu contei essa história. Eu contei essa história. E na minha história eu falei assim: meus irmãos, meu pai nunca me pediu perdão, mas eu perdoei meu pai. A pessoa não tem que vir pedir perdão a você tem que perdoar. O outro fala: eu só perdoo? Eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Com certeza, no meio de uma multidão desta aqui, tem pessoas que têm que perdoar alguém. Sofrem, penam, não tem prosperidade, não tem sucesso, não tem crescimento. Mas naquele domingo que eu estava pregando lá em Mesquita, e que eu contei essa experiência, quando eu olho, meu pai fica de pé. Eu não sabia que meu pai já estava lá. E eu contei tudo isso que eu falei aqui para vocês. Eu só vi quando meu pai levantou, arrumando a calça. Eu tremi, eu voltei a ser aquele menininho. E meu pai veio assim pelo vão central. Meu pai chegou aqui desse lado e falou assim: meu filho, eu não me lembro de nada, me perdoe em nome de Jesus. O poder do perdão. Quem é que você tem que perdoar? Um homem mau como meu pai. Deus colocou no meu coração este amor para com meu pai. Meu pai foi um homem que ganhou muito dinheiro, depois ganhou muito dinheiro, passou a ser um construtor de casas, construiu muitas casas, vendia, construía casa e vendia. Então, os meus irmãos preocupados, falaram: vamos pagar um plano de saúde para minha mãe. Eu falei: e meu pai? Ah, não, ele tem dinheiro, ele paga o plano de saúde dele. Então, os meus irmãos fizeram um plano de saúde para minha mãe, mas não fizeram para o meu pai. Eu falei: pai, vamos fazer um plano de saúde. Ele: não preciso não, eu sou militar, eu tenho o hospital militar à minha disposição. Eu falei: pai, o hospital militar está lá em Minas Gerais, o senhor está aqui no Rio. Não. Eu fui e fiz um plano de saúde para o meu pai. Aquele homem que eu queria que morresse, hoje está com 94 anos. O poder, e até hoje eu pago o plano de saúde para o meu pai. Eu pago porque é o poder do perdão. Jesus falou: nisto conhecerão, ou nisto conhecereis, que sois os meus discípulos, se tiverdes amor. Amor só de palavra não tem validade. Eu gostaria de hoje, eu vim aqui hoje para dar esse testemunho, como Core Tenebum deu o testemunho dela, como
ela perdoou lá os nazistas. Eu dei o meu testemunho aqui, em forma de uma mensagem em forma de testemunho, para abençoar o seu coração. Quem você tem que perdoar? Eu já orei com pessoas no altar, quando eu preguei essa mensagem, pessoas, pastor, quem eu tenho que perdoar já morreu. Eu falei, então, eu estou aqui no lugar dessa pessoa que morreu, para declarar o seu perdão, a sua libertação. Eu já orei com muita gente. Gente, é impressionante o número de pessoas que tem que perdoar. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje, para você colocar-se nas mãos de Deus nessa noite. Se você estiver dizendo, pastor Amadeu, eu preciso dessa libertação, eu preciso dessa experiência que o pastor teve. Pastor, eu quero a sua oração hoje à noite. Eu gostaria de orar por você, para o Senhor arrancar do seu coração, o Senhor arrancar da sua vida, do seu pensamento, esta coisa que marcou a sua vida, e que marcou negativamente. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você quer a minha oração para Deus fazer na sua vida esta obra? Hoje à noite, neste momento, eu vim aqui com temor e tremor, porque não é fácil compartilhar e evidenciar. Eu gostaria simplesmente de orar por você que tem necessidade. Não quero saber o seu nome, não vou chamar você que é na frente, mas eu gostaria de orar por você. Você que tem que perdoar. Perdoa. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero orar em favor da sua vida pessoal, da sua libertação. Então, se hoje, isso não tome uma decisão sentado no seu banco. Não, Deus me conhece, eu vou tomar uma decisão, eu vou perdoar. Mas Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei dele diante do meu Pai que está nos céus. Tem alguém aqui que estava, Deus abençoe, Deus abençoe essas vidas, amém, aleluia. Então eu gostaria que vocês que levantaram as suas mãos, vocês ficassem de pé neste momento. Eu quero orar por vocês que levantaram as suas mãos, eu quero orar por você, para Deus fazer esta obra é uma cura interior, é uma libertação. Eu ministro isso sofrendo, porque eu revivo tudo que eu vivi. Eu estou tremendo aqui. É uma coisa que quase que seria decoreba, não é decoreba. Eu vivencio o que eu sofri. E hoje é o seu dia. Você não sabia o que iria acontecer hoje, mas é uma vitória. Olha que coisa maravilhosa. Olha que vitória maravilhosa. Vocês são valentes. Vocês são mais do que vencedores. E eu do Rio de Janeiro vou estar orando por vocês. Eu gostei que o pastor Aguiar escreveu no seu boletim. Ele falou assim, o pastor Amadeu é um homem de joelhos calejados. Eu tenho um calinho nos meus joelhos. Eu oro.